Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos submetemos à Tua presença nessa hora. Senhor, submetemos o nosso coração diante da Tua presença. Jesus, reconhecemos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa hora de ministrar a Tua palavra, que o Senhor possa mover de uma maneira sobrenatural neste lugar. Abrimos, Senhor, os nossos corações para receber aquilo que vem da Tua parte. Rendemos as nossas vidas diante de Ti. Reconhecemos o Teu senhorio, Jesus. Honramos o Teu nome. Nos prostramos, Senhor, diante da Tua presença, reconhecendo que nada somos e nada temos. Diante de Ti, Senhor, somos servos de orelhas furadas, Senhor. Nos rendemos os nossos corações diante da Tua presença. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda exaltação no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Graça e paz. Podem se assentar. Se você não deu um oi para a pessoa do seu lado, pode cumprimentar. Deus abençoe. Tem gente voltando aí das férias, né? Tem gente que ainda, muita gente de férias ainda. Hoje a gente vai estar dando continuidade às ministrações que o Espírito Santo tem trazido à igreja, chaves para um novo começo. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre recomeçar através de Cristo. Então eu vou estar lembrando algumas palavras, as palavras proféticas que a apóstola Valnice ela trouxe na virada do ano, né, tentando relembrar e trazer dentro desse contexto para que a gente possa estar buscando de Deus o que Ele tem para nós agora nesse ano de 2022. Amém? Então, por que a gente recomeça? O recomeço é natural na nossa vida. Né? Quantas vezes que a gente começa algo e aí precisa recomeçar, precisa parar, tomar uma decisão. Muitas vezes as coisas não dão certo como a gente esperava. Né? Às vezes a gente toma uma decisão na nossa vida e você não consultou a Deus. Você simplesmente decidiu, tomou a decisão e começou a fazer as coisas e de repente você percebe que não era uma direção do Senhor para a sua vida. Né? Aconteceu com a minha vida uma vez, com a gente, uma vez fui comprar um carro, né? E não era vontade de Deus para comprar aquele carro. E aí o vendedor ele viu que estava dando tanto problema aquele carro que ele chegou a querer devolver o dinheiro. Ele falou, me devolve o carro que eu te devolvo o dinheiro. E eu estava com o coração tão duro, falei, não, eu quero o carro. Né? O carro, eu gosto do carro, não sei o quê, tal, e fui ali batendo a cabeça. Quantas vezes que a gente é assim? Né? E depois que Deus ministrou meu coração, falou, não é minha vontade esse carro para você. Aí eu não vi a hora de me livrar daquele carro. Né? Queria me dar um jeito e troquei ele por um carro abençoado, um carro 1000, que foi muito bom para a nossa família. Então, às vezes a gente toma decisões, né, fora da vontade de Deus. Às vezes as coisas elas não dão aquilo que você esperava. Né? Você tinha uma expectativa com aquela decisão que você tomou e não é bem aquilo. Então você precisa recomeçar, você precisa repensar, você precisa orar de novo, né, buscar de Deus uma direção. Ou então, a própria decisão que você tomou, você escolheu uma faculdade, você vê que não é bem aquela faculdade. Né, você, de repente, precisa recomeçar, você precisa deixar aquela faculdade e começar um outro curso. Você busca uma escola para o seu filho, vê que aquela escola não foi tão legal para o teu filho, né, que as pessoas não são legais, você precisa tomar uma outra decisão. Enfim, várias vezes os planos mudam, as coisas mudam na nossa vida, e essa é a beleza da nossa vida, né? Nossa vida ela não é estática, ela não é linear, a nossa vida ela vai mudando. E aí a pessoa que é sensível ao Espírito Santo, ela capta essas direções de Deus. Ela não tem medo de tomar um passo além. Quando Deus revela, essa não é a minha vontade para a sua vida, mas é essa, a pessoa ela não tem medo de abandonar aquilo lá e seguir no rumo que o Senhor orienta. Amém? Quantos aqui trabalham com construção civil, fora o irmão Juarez? O irmão Juarez é um grande homem da construção civil. E na construção civil, meu pai também trabalha com construção civil. Quantas vezes que você começa
uma parede, por exemplo, uma parede estrutural, e você vê que aquela parede ela não está de acordo com o projeto, ela não foi colocada no lugar certo, você não pode dar continuidade, né, irmão? Você tem que o quê? Desmanchar aquela parede e refazer aquela parede de acordo, porque se você der continuidade em cima daquela parede errada, o edifício ele corre sérios riscos de vir à ruína. Amém? Então, você tomar uma decisão de obedecer a palavra de Deus nunca é tarde. Vai levar muito menos tempo você voltar atrás, você regressar, ajustar o seu caminho e continuar no caminho certo do que você prosseguir e a coisa não dar certo e você ter que reconstruir de novo e sofrer o dano. Quando eu falo de você voltar atrás, isso fala o quê? De arrependimento. Né? Trazendo para o reino espiritual, muitas vezes a gente precisa se arrepender. A gente precisa voltar. Lá em Apocalipse, Jesus fala, volte às práticas das primeiras obras, se arrependa, porque se você não se arrepender, eu vou vir e vou tirar o seu cálice. Deus ele tem coisas grandiosas, Deus tem coisas maravilhosas para as nossas vidas, mas é preciso que a gente esteja com o coração primeiro aberto a identificar as áreas que precisam de mudança na nossa vida. Então, primeira coisa, identificar, estar sensível ao Senhor, ter um coração quebrantado ao Espírito Santo. Senhor, eu quero te obedecer, eu quero acertar, eu quero fazer a tua vontade. O servo, ele não faz a coisa de acordo com a cabeça dele, ele recebe a orientação do seu Senhor e executa aquilo que o Senhor ele orienta. E assim tem que ser com a nossa vida, na nossa vida com Deus. Receber direções de Deus. Por quê? Porque Deus ele enxerga amplo, Deus ele enxerga além, Deus ele enxerga muito mais do que você enxerga. Pode ter certeza disso. Se Deus te pedir para abandonar algo, abandone tranquilamente. Não tenha medo de abandonar, não tenha medo de deixar as coisas de lado e receber aquilo do Senhor, porque Deus, Jeremias 29:11, diz que os meus planos, os meus pensamentos são muito maiores que os vossos pensamentos. Deus ele enxerga muito mais. Então não tenha medo, né? Se entregue, identifique as áreas que você precisa mudar e simplesmente tome um passo de fé, tome um passo de decisão. Amém? Então a vida cristã é assim, a nossa vida é uma caminhada constante. Amém? Então, mas as coisas não são automáticas. Se eu quero viver um novo começo, a gente tem recebido palavras de um novo começo. O decreto desse ano fala de um novo começo. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Isaías 43, 18 e 19. Fala de um novo começo, mas como que começa o versículo? Aqui no versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Então a gente não deve ficar relembrando os traumas passados, as frustrações passadas, as coisas erradas que deram no passado. Como é que ele continua? Ouvi com atenção, estou prestes a fazer algo novo. Agora ele surge, está vindo à luz. Não estáis cientes disso? Colocarei uma estrada no deserto e rios no ermo. Deus ele quer fazer algo novo na nossa vida, mas para isso é preciso a gente abandonar coisas. É preciso a gente se desvencilhar de coisas. Não tem como você continuar a caminhada com Deus, trazendo pecado na sua vida, trazendo dúvida na sua vida, trazendo questionamento na sua vida. É preciso a gente começar uma caminhada com Deus, com certeza de que Ele vai fazer algo novo, que Ele vai direcionar a nossa vida, mas eu preciso receber a direção do Senhor, eu preciso ser guiado por Ele. A vida cristã é uma vida de orientação. Amém? Então a gente deve receber essas direções de Deus. Então, só relembrando algumas palavras que a apóstola trouxe lá na virada do ano. Lá em Jó 22, 22, né, tudo relacionado ao ano de 2022. Aceita, peço-te, isso aí ele a faz falando para Jó. Aceita, peço-te, a lei da minha boca, da sua boca, e põe as palavras
as suas palavras no seu coração, receber as palavras do Senhor e colocar no coração, receber as palavras da boca de Deus e ter a orientação do Senhor. Isaías 22, 22. Deus falando a respeito de Eliaquim. Eliaquim é um tipo de Cristo. Ele fala: e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Amém? Existem chaves que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E essas chaves, elas estão na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma ferramenta ativa na nossa vida, para que a gente possa colocar em operação. Então, se você tem visto coisas na sua vida que não estão se alinhando com a palavra de Deus, mude a sua postura de oração. Não seja uma pessoa passiva que simplesmente vê as situações acontecendo e não toma uma posição. Toma uma posição em Deus. Deus, Ele quer mudar a sua vida, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer transformar a sua história. Mas não depende só dele. Ele aguarda uma postura minha e sua, para que a gente possa se posicionar em relação à palavra de Deus. Não é tempo mais da gente viver como uma igreja passiva, como uma igreja que vai deixando as coisas acontecerem e não toma uma posição de intercessão, uma posição de oração. A gente precisa se levantar. A gente precisa dizer não ao pecado. A gente precisa dizer não ao mundo. Deus nos chama para ser exemplo nessa nação, nessa geração. Você é chamado por Deus. Deus quer entregar chaves na sua mão, mas para isso Ele espera uma postura sua em relação à palavra de Deus. Amém? Nós não temos que ser pessoas que vão se adequando aos padrões do mundo. Sabe, eu estudo, eu trabalho, mas eu não me adequo aos padrões da minha faculdade, dos meus colegas. Eu trabalho mais de 20 anos numa empresa, tem toda uma cultura lá dentro, gerada. Acho que a gente vai criando identidades, Você tem uma identidade dentro de casa, você tem uma identidade no seu trabalho, você tem uma identidade aqui na igreja. Existem identidades, só que tem identidades que não cabem, que não se adequam a nós, que a gente não deve se amoldar a essas identidades. A gente deve o quê? Nós temos que tomar a palavra de Deus como verdade na nossa vida e fazer a diferença. Amém? Chega da gente ser mole, chega da gente ser devagar, chega da gente ser frio na palavra de Deus, mas que a gente possa fazer a diferença. Amém? É tempo de ouvir a voz de Deus, de receber impressões do Espírito Santo, de receber direções. Deus, Ele quer abrir portas na sua vida e ninguém vai fechar. Mas Deus, Ele também vai fechar portas na sua vida e ninguém vai abrir. Então não vamos ficar tristes com aquelas portas que se fecharem. Se a gente buscar de Deus e Deus falar, não, realmente essa porta fui eu que fechei, fica tranquilo, fique em paz, porque Deus vai te orientar para novas coisas. Amém? E o arrependimento, ele fala disso, Quando eu tenho o coração pronto para me arrepender, eu não me importo com as portas que se fecharam. Às vezes tem sonhos que são seus, não são sonhos de Deus. Tem desejos que são seus, que são meus. Eu desejo isso, mas não é o que Deus tem para a minha vida. Eu quero o que Deus tem para a minha vida. Amém? Vamos viver com esse coração. Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Quais são os passos? Às vezes Deus, Ele revela algo muito à frente, e a gente precisa buscar de Deus, Senhor, qual que é o passo a passo agora? Qual que é a tua orientação? Qual que é o primeiro passo? Aí eu concluo, obedeço, e depois vou lá e tomo o segundo passo. Nem sempre Deus revela tudo para a gente, a caminhada toda. Mas Ele vê, realmente, o Luciano foi lá e me obedeceu nesse passo, então agora eu vou dizer o segundo passo, Agora eu vou dar outra orientação. Então Deus, Ele olha muito o nosso coração, se a gente está com o coração obediente. Amém? Então é tempo da gente alinhar o nosso coração com Deus. Quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de ajuste de foco. A pastora Eneide ministrou aqui também, no começo do ano. Arrepender é você ajustar o seu foco. Às vezes a nossa visão não está muito clara daquilo que Deus tem para nós. E o arrependimento, ele faz isso, ele vai alinhando. O que o Senhor falou ali, que a gente leu lá em Isaías?
que Ele vai colocar um caminho no deserto. Amém? Eu não sei quantos que já foram para um deserto, eu nunca fui, né? Já andei em lugar de duna, né? Em lugar de muita areia, e às vezes é complicado, você vai andando, você perde um pouco a direção, né? Porque toda a paisagem é igual, você não consegue se orientar direito. Mas tem um colega meu que ele foi num deserto ali no Chile, um país vizinho nosso, o deserto do Atacama, e ele me mostrou uma foto que me impressionou, que existia uma estrada única, né? Um único caminho no meio do deserto que levava de um lugar até o outro. E aí eu estava meditando nessa palavra e me veio essa imagem. Deus, Ele quer fazer isso, Ele quer colocar um caminho no deserto. E o deserto fala o quê? De lugar perigoso, existe cobra, existe escorpião, né? Um lugar árido, se você se perde, você não tem água. Então, se você segue naquele caminho, você está seguro, você vai chegar no lugar certo. Agora, se você se afastar daquele caminho um pouco, no começo pode parecer muito pouco, mas anda 1 quilômetro, anda 10, anda 100, você vai ver que você vai estar bem longe do destino. E depois, para você retornar, vai ser muito mais difícil. Então, por isso que os ajustes são necessários. Recomeçar é necessário, se arrepender é necessário. Sabe, se a minha vida não está alinhada com a palavra de Deus, é tempo de dar um passo atrás. É tempo de retornar. É tempo de me arrepender. Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida. Eu tenho feito isso. Eu tenho cometido isso. Eu tenho me deixado levar por esses e esses desejos. Senhor, muda, transforma. E isso não é do dia para a noite. Isso não é um dia de oração que vai mudar. Isso é um clamor diário. Isso é uma busca diária, é um arrependimento todos os dias. Todos os dias Deus me chama e Deus te chama para nos arrependermos. Por quê? Porque Ele quer ver a gente humilhado? Não, porque Ele quer que a gente se alinhe com Ele. Ele quer que a gente se alinhe com a direção que Ele tem para a nossa vida. Sabe, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, para a minha vida. Ele tem um caminho maravilhoso para traçar para as nossas vidas, para a nossa família, mas não tem como a gente querer andar num caminho diferente. Não tem como eu querer andar no meu caminho. Não existe isso. Na vida cristã não existe isso. No mundo existe, a pessoa faz isso. A pessoa toma a decisão, a pessoa faz e acontece, não deu errado, ela briga, ela ofende, ela esperneia, ela passa a perna nos outros. Nós não somos assim. Nós somos um povo diferente. Você medita na palavra para quê? Para ser guiado por essa palavra. Você vem aos cultos para receber o quê? Alimento de fé, para continuar a sua caminhada. Amém? Então vamos continuar. E é importante a gente olhar o caminho, sempre avaliar o caminho que eu tenho seguido. Vamos abrir lá em Jeremias 31, 21. A palavra fala assim: põe-te marcos e finca postes que te guiem. Presta atenção na vereda, no caminho por onde passaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Amém? Então presta atenção no caminho que você tá seguindo. Isso aí fala o quê? De autoanálise, de você sempre estar se analisando, de você sempre estar vendo as decisões que você está tomando, a sua postura, o seu caminhar, se ele está de acordo com aquilo que Deus tem. Põe marcos. Marcos não sou eu, não. São marcos, coisas para te marcar, princípios na sua vida, marcos da palavra de Deus, princípios da palavra de Deus para te orientarem, coisas que Deus falou. É importante, se você não tem, você tem um caderno onde você anota as coisas que Deus te fala, ou no seu próprio celular você tem um arquivo onde você anota as coisas que Deus te fala e você voltar e relembrar aquelas coisas que Deus falou para você. Sempre tem chance de você voltar. Vou contar uma historinha boba assim, mas eu fui uma vez com a Carla no restaurante, né? E aí fui lá escolher umas sobremesas, né? E aí tinha um monte de sobremesa gostosa, mas eu tinha ouvido lá no restaurante que tinha um tal de creme pâtissier. Nem sabia o que era, mas a gente ouvia no MasterChef, né? O pessoal falar, tal. Você achava devia ser uma coisa legal, né? Gostosa, tal. E eu falei, vou pegar esse creme, né? Mas aí cheguei na mesa e quem me conhece, né? Eu gosto de comer, né? E aí cheguei lá, aí ficava olhando aquele creme, né? Um potinho branco. Eu falei, esse negócio não deve ser bom, né?
Essa coisa não deve ser bom. E lá, um monte de doce gostoso. E o cara chegou na mesa, aí ele foi lá e jogou um açúcar. Mas até ele chegar na mesa, eu podia ter me arrependido e ter falado, ô garçom, troca essa sobremesa, né? Muda para outra e tal. Mas eu fui deixando. E aí o cara foi lá, jogou um maçarico em cima e tal. Ficou bonito assim, mas não tinha gosto de nada o negócio. Parecia um mingauzinho ali de maisena. Eu falei, meu... Assim, eu não devo ter um paladar tão afinado assim para poder julgar, né? Porque o pessoal gosta, mas para mim eu preferi uma torta de chocolate, né? Um negócio mais assim gostoso. Mas assim, brincando, mas trazendo para a nossa vida. Sabe, quando a gente identifica que eu estou seguindo um caminho errado, sempre tem chance de você voltar, sabe? Não dá vazão, não dá mais corda. Sabe, se o pecado tem batido a sua porta, volta. Não deixa a sua carne te levar mais. Né? Se você tomar uma decisão que você vê que não é da vontade de Deus, que tem trazido tristeza para a sua família, que tem desunido a sua família, que tem te levado a mentir, que tem te levado a enganar, volta atrás, se arrepende, larga aquilo, abandona, volta atrás e entra no caminho que Deus tem para você. Só assim você vai poder experimentar o 100% de Deus para a sua vida. Amém? Isso a gente fala muito para os casais de noivo. Quando você vai escolher a pessoa com quem você vai casar, é o passo... Eu lembro que o pastor David sempre falava, depois da salvação, esse é o passo mais importante da sua vida. Por quê? Porque é para a vida eterna, porque é para sempre, até que a morte, para a vida eterna não, mas até que a morte nos separe. Né? Então é até o fim da vida, você está selando uma aliança com aquela pessoa que é até o fim da vida. Então decisões são muito importantes, não tome uma decisão leviana, principalmente nessa área de casamento. Não se case com alguém que você tem dúvida. Não se case com alguém que você não tem certeza que é aquela pessoa. Eu gosto. Né? Mas não é só de gostar. O casamento não é só momentos que você vive suspirando e gostando da pessoa. É uma aliança de você caminhar junto, de você sustentar em oração, de você servir, de você estar junto. Amém? Então, decisões na nossa vida, elas têm que ser tomadas guiadas pelo Espírito Santo. Um cristão verdadeiro, ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. A gente não deve deixar... Não devemos nos deixar tomar decisões da nossa cabeça, porque a nossa mente ela é enganosa. Às vezes a gente julga por causa de situações, né? Quantas vezes, não aconteceu já com você, tem dias que você está amando, sei lá, o pessoal que está escolhendo o curso, tem dias que você está amando aquele curso, de repente aparece outro curso, poxa, agora eu estou amando esse aqui, né? Depois estou amando outra coisa, e você fica confuso, mas quando você recebe uma direção de Deus, a gente não tem dúvida. Amém? Então, Deus, ele está fazendo coisas novas. Deus, ele está traçando, Deus, ele tem dado essas palavras. Sabe, eu fico imaginando assim, pastor Wagner e pastor Eneide, chega no meio do mês, no fim do mês, eles já começam a buscar, Senhor, qual que é a palavra para a tua igreja? Né, o que o Senhor tem para a tua igreja? Eu tenho certeza que eles não trazem palavras aqui do nada, da cabeça deles, eles trazem direção do Senhor. A apóstola Valnice também, quando traz um decreto, ela se tranca para orar, para buscar de Deus qual que é a direção do Senhor para a igreja. Então, se Deus tem falado que Ele está fazendo coisas novas, que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai fazer, Ele já está fazendo, Ele já está traçando. Por isso essa palavra, vamos nos alinhar para a gente poder chegar no lugar novo de Deus. Lembro que o pastor Sérgio ministrou um dia o novo com Deus e o novo sem Deus, né? Vamos viver o novo com Deus, o novo com Cristo. Vamos experimentar o que Deus tem para nós. Amém? Então é tempo de ajustar o passo, é tempo de ajustar o foco, é tempo da gente chegar, nos alinhar para chegar no destino certo com o Senhor. Amém? Então vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios 13. (11 e 12). Fala assim: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, considerava como criança. Mas agora, quando cheguei a ser homem, deixei as coisas da infância.
porque agora vemos veladamente, como por exemplo, como por um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui conhecido. Amém? Então, o Senhor está falando o quê? Que a gente vê, às vezes, as coisas de uma maneira nebulosa, de uma maneira que eu não vejo 100%. Mas Deus, Ele promete que nós conheceremos as coisas dEle, como nós mesmos somos conhecidos por Ele. Deus, Ele vai revelar a vontade dEle para as nossas vidas. Isso fala o quê? De amadurecimento. Isso foi outra palavra que a apóstola Valnice trouxe nessa palavra do final do ano, que muitos profetas viram como a igreja indo para uma formatura. Formatura é o quê? Quando a pessoa ela amadureceu, quando ela concluiu um curso, ela está mais madura. Então, a igreja, Deus nos chama para um novo nível de amadurecimento na presença dEle. Para a gente poder viver de uma maneira como Ele tem para nós. Deus, Ele quer que eu seja um reflexo dEle na sociedade. Ou seja, no meu trabalho, que eu possa trazer a presença dEle. Na faculdade, que eu possa trazer a presença dEle. Mas isso é preciso um amadurecimento. Não tem como mais a igreja viver de qualquer jeito. Não tem como a gente viver mais carregando pecado. Não tem mais como a gente viver carregando maus hábitos. Não tem mais como a gente viver carregando desonestidade na nossa vida. Deus, Ele vai chacoalhar, Ele tem chacoalhado as nações. E o juízo de Deus, ele começa pela igreja. Deus, Ele vai chacoalhar, Ele tem chacoalhado a igreja do Senhor para tirar tudo aquilo que não vem dEle. Amém? Isso foi uma outra palavra que ela trouxe aqui, né? Coisas aterrorizantes virão, um ano de caos e de desordem. Ou seja, o mundo, ele tem sido abalado. Esse coronavírus tem abalado o mundo, outras coisas ainda virão. E a igreja, ela precisa estar firme na palavra de Deus. A igreja, ela precisa estar madura, ela precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Deus, Ele não quer que a gente vá sendo levado por todo vento de doutrina, por qualquer coisa que vão falando, que a gente tema, que a gente tenha medo do que está acontecendo. Não, eu tenho que ter as minhas raízes firmes no Senhor. Amém? Então é tempo da gente amadurecer, da gente não viver mais do jeito que a gente acha que deve viver, fazendo o que eu penso em fazer, mas sim ter uma maturidade, ter um caminhar com Deus de uma maneira madura. Amém? Quando fala de caminhos no deserto e rios no ermo, o ermo é o quê? É uma terra seca, é uma terra árida, mas Deus está falando que Ele vai fazer brotar rios, e os rios falam o quê? De alimento, de força, de saúde, de vida. Então, no meio de tudo isso, no meio de abalos, no meio de um mundo caminhando para a destruição e para o caos, a igreja se levanta. A igreja se levanta como uma igreja forte, como um luzeiro no meio das trevas. Amém? Então, por que Deus quer amadurecer a nossa vida? Amadurecimento, você pode ver, hoje, você como adulto, você tem muito mais responsabilidades do que uma criança, certo? Você tem que pensar em muito mais coisas, tomar decisões, ser orientado de maneiras, decisões muito mais maduras do que uma criança ela precisa tomar. Então, quando a gente fala de amadurecimento da igreja, a igreja também ela tem que tomar posturas de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Cristo tem para ela. Amém? Então a gente nós não somos mais orientados pelo que os outros falam. Nós não somos mais orientados pela situação do país. Nós cremos na palavra de Deus e nós fazemos a diferença através da nossa vida de oração. Então Deus Ele quer trazer uma vida nova de oração, uma vida nova de intercessão. Ele quer transformar, Ele quer revolucionar a nossa vida de oração. Amém? Ele quer
nos levantar como uma igreja que faz a diferença. Quando fala que a igreja ela vai reluzir, a igreja não vai reluzir no meio da luz. A igreja ela vai reluzir no meio das trevas. Então, como que eu vou tomar uma postura, ter uma postura de santidade no meio de uma geração imoral, né? De uma geração que se corrompe, onde tudo é liberado? Através da maturidade, através do conhecimento da palavra de Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Então, isso que Deus tem para a nossa vida. Ele quer que a gente faça a diferença. Ele quer que a gente oriente as pessoas, que as pessoas possam ver em nós a direção do Senhor. Que as pessoas possam ver em mim e em você algo diferente. Que a gente possa fazer diferença. Amém? Então, é tempo de mais comprometimento com Deus. É tempo de mais comprometimento com a obra de Deus. O Espírito Santo, ao mesmo tempo que vem o juízo sobre a terra, o Espírito Santo ele vem trazendo uma onda de avivamento. Ondas de avivamento vêm acontecendo, vem despertando as pessoas para buscarem mais a Deus. Isso aí foi algo que foi trazido na virada do ano. Deus ele vai atrair as pessoas para a sua presença. O Espírito Santo vai tocar, ele tem tocado nas pessoas para trazer as pessoas para mais perto dele. Mas eu e você, como igreja, nós temos que estar preparados para receber essas pessoas, para conduzir essas pessoas para Cristo, para orientar essas pessoas, para discipular, para poder ser canal de amor, para poder ser canal de fortalecimento, que essas pessoas possam ver em mim e você pessoas que não se abalam, pessoas que não se deixam levar, pessoas que são fortes em Deus. Amém? Então, é essa visão, um mundo em trevas, um mundo em deserto, e a igreja sendo orientada por Cristo, a igreja avançando, a igreja forte, a igreja recebendo a palavra de Deus, a igreja sendo orientada, ajustando o seu passo com o passo de Jesus, a igreja ajustando o seu foco, sendo orientada pelo Senhor. Amém? O lugar mais seguro que a gente pode estar é na presença de Deus. Não tenha medo, sabe? A gente traz essas palavras e, na verdade, não estou trazendo de mim, né? Estou relembrando o que foi trazido. Mas para que a gente não tenha medo, para que a gente não fique confuso, para que a gente não fique desorientado quando as coisas começarem a acontecer. Sabe? Quando o caos começar a dominar, quando o medo começar a dominar, você seja uma pessoa que não tem medo. Você seja uma pessoa que confia na palavra do Senhor. Ageu 2, 6 e 7. Fala assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então essa palavra profética, ela diz, enquanto o mundo ele é abalado, a casa de Deus ela vai sendo enchida de glória. O povo de Deus vai buscando a presença dele. A nossa casa, a nossa família, ela vai se enchendo da presença do Senhor. Enquanto o mundo é destruído, a igreja vai se aproximando, vai se preparando para o retorno de Cristo. A igreja vai buscando cada vez mais a Deus. Enquanto o mundo se corrompe, a igreja se santifica. Enquanto o mundo está desorientado, a igreja ela tem orientação, ela tem direção. Enquanto o mundo está inseguro, a igreja está segura na palavra do Senhor. Amém? Esse é o caminho no deserto. Esse é rio no ermo. Isso é resplandecer no meio às trevas. Você ser essa pessoa que os outros olham e falam, mas como? Está todo mundo desesperado com a situação econômica, com a situação política, mas ele se mantém firme, ela se mantém estável, ele não teme, ele avança, ele tem palavras de orientação, ela tem palavras de amor, ela tem orientação. Isso que é lindo na igreja madura do Senhor.
a igreja que estende a mão para aquele que está perdido, a igreja que busca força no Senhor, mesmo estando abalado. Amém? A gente deve receber força no Senhor. Eu tomei a 3ª dose da vacina na sexta-feira, tive a grande ideia de tomar a 3ª antes de vir ministrar a palavra. Aí ontem eu estava arrasado, né? Estava na cama, a gente fez umas coisas e o resto eu ficava de cama, assim, tentando me recuperar. E hoje de manhã ainda estava meio molenga, saí de lá. A Carla falou, quando você subir lá, Deus vai te dar força. Né? Vai vir uma força sobrenatural sobre você. E assim é na nossa vida, sabe? Às vezes a gente não tem força, a gente está abalado, a gente está cansado, mas a gente recebe força do alto para continuar avançando, a gente não desiste, a igreja não joga a toalha, a igreja ela não abandona a sua fé, a igreja não desiste do casamento, a igreja não desiste dos seus filhos, a igreja não para de orar, a igreja não abandona os discípulos, a igreja ela continua avançando, ela recebe força no Senhor, ela recebe uma força sobrenatural em Deus, e a gente continua avançando não por nós. Eu não tenho nada, você também não tem nada, mas a gente recebe força em Deus. Amém? Deus, Ele quer fazer isso em nós. Força, direção, orientação, Ele quer que a gente viva o 100% dEle. Amém? Hebreus 12, 26. Fala assim, fala sobre abalos também. E agora ele prometeu, dizendo, mais uma vez eu farei estremecer, não somente a terra, mas também os céus. Este que disse uma vez mais, indica a transformação das coisas que se abalam, porquanto são criadas para que permaneçam as coisas inabaláveis. Por que Deus está chacoalhando a terra? Para que aquilo que é abalável seja abalado mesmo. Deus ele está querendo mostrar o que é inabalável, o que é firme. A palavra de Deus ela é firme. A igreja do Senhor ela é firme, porque ela é baseada na palavra de Deus. Amém? Lá em Mateus 7, o Senhor Jesus ele conta a parábola daquela casa que foi edificada sobre a rocha e a outra casa que foi edificada sobre a areia. Vieram as mesmas circunstâncias sobre as duas casas, mas a que estava sobre a rocha ela permaneceu firme. Deus ele está balançando o mundo e Ele vai balançar ainda mais. Não se firme no mundo. Eu estava meditando e eu pensei, eu não sei se vocês já balançaram um galho de mangueira para que as mangas caíssem. Né? E você às vezes pega uma vara bem grande, né, e fica balançando e aquelas mangas que estão mais maduras elas caem, elas se soltam. O mundo, ele é aquela mangueira, aquele galho de mangueira. E o Senhor, Ele está balançando o mundo, Ele está chacoalhando o mundo. Mas aqueles que são maduros, eles vão se soltar, eles vão se deixar levar na presença de Deus, eles vão deixar o Espírito Santo conduzir as suas vidas, e eles vão ser recolhidos à casa do Pai, para que sejam alimento para as pessoas que estão necessitadas. Agora, se você quiser ser essa manga verde, essa manga imatura, e quiser ficar grudado ainda com as coisas do mundo, com as coisas, com o pecado, com a carnalidade, você vai continuar sendo balançado. A sua vida vai continuar sendo chacoalhada. Por quê? Porque você está se firmando em algo que é abalável. Não se firme em algo que vai perecer. Não se firme em algo que vai ser destruído. O mundo vai ser destruído, a nossa carne vai ser destruída. Se eu seguir os desejos da minha carne, eu estou me segurando em algo que é abalável, em algo que vai ser destruído. Agora, se eu seguir a orientação que Deus coloca no meu espírito, eu vou estar me deixando levar para o 100% do Senhor na minha vida. E eu vou experimentar algo novo na minha vida. Eu vou experimentar algo que o Senhor tem. Eu vou experimentar o propósito de Deus na minha vida. Amém? Isso é maravilhoso. Eu poder deixar Deus me levar. Senhor, conduz a minha vida, transforma a minha vida. Eu abandono o mundo, abandono a carne, abandono os desejos do mundo, e eu quero seguir o que o Senhor tem para mim. Amém? Por quê? Porque é tempo da gente começar a construir a nossa vida nos princípios de Deus, recomeçar com Cristo.
recomeçar com a presença de Deus, recomeçar com a palavra de Deus, recomeçar da maneira certa. Amém? Só para a gente concluir lá em Efésios, capítulo 2, no 19, a partir do 19, fala assim: portanto, vós não sois mais estrangeiros, nós não somos mais estrangeiros, nem estranhos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo a pedra angular do edifício o próprio Jesus Cristo, construído todo o edifício por meio dele, o qual creste para templo santo para Yahvé, por quem também vós sois edificados para a morada de Deus pelo Espírito. Amém? Então não somos mais estrangeiros, fomos escolhidos. Para quê? No que, primeiro? No fundamento dos apóstolos, o qual a pedra fundamental. Não sei se vocês sabem, mas antigamente, na época de Jesus, não existia sapata, não existia fundação, eles colocavam uma pedra muito grande, que era a pedra que sustentava o edifício. Então ele fala o quê? O edifício, que é a minha e a sua vida espiritual, fundamentadas em Cristo, que é a pedra angular, ou seja, Cristo sendo o centro da minha vida, eu vou construir a minha vida como um edifício santo, para o louvor da glória de Deus. Deus, Ele me chama e te chama para resplandecer a sua glória. Amém? Então, para isso que Ele quer ajustar o nosso foco, para isso, dessa maneira que Ele vai resplandecer no meio às trevas, sendo Ele a pedra fundamental na sua vida, sendo Ele aquele que dita os princípios, sendo Ele aquele que orienta a sua vida. Não seja mais orientado pelas pessoas, não seja mais orientado pela sua própria mente, não seja mais orientado pelos seus desejos carnais. Se liberte, seja maduro, oriente-se pela palavra de Deus, seja orientado por Cristo, e você vai viver algo novo com Cristo na sua vida. Amém? Então, gostaria de concluir. Vocês querem vir concluir? Eu vou estar orando primeiro, para que a gente possa, vou chamar o grupo de louvor, para que a gente possa estar concluindo, e que você possa fechar o seu coração e receber impressões do Senhor nessa hora. Amém? Que a gente possa receber orientação do Senhor. De repente Deus vai te trazer um pecado que você tem cometido, algo que você precisa abandonar. De repente o Senhor vai trazer uma orientação errada que você tem dado para a sua vida. Então se submeta à palavra do Senhor, se submeta àquilo que Deus tem para você. Amém? Pessoal do louvor. Então, feche os seus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, submeter as nossas vidas a Ti. Queremos, Jesus, nessa hora nos humilhar diante da Tua presença. Sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor tem novidades para essa igreja, o Senhor tem novidades para os que estão aqui, para os que estão em casa, que nos estão assistindo online, que vão nos assistir depois. O Senhor, meu Deus, tem orientações, o Senhor quer ajustar o nosso foco, o Senhor quer ajustar a nossa caminhada no centro daquilo que o Senhor tem. O Senhor tem um caminho no deserto, o deserto fala de um caminho árido, de um caminho difícil, mas o Senhor tem um caminho para nos direcionar, para nos guiar. Pai, que nessa hora o Senhor possa tocar o coração de cada um aqui, o Senhor possa, meu Deus, trazer orientação, meu Deus, o Senhor possa trazer, Pai, algo novo no coração de cada um, que o Senhor possa dar uma direção para cada um aqui, daquilo que o Senhor tem para a vida deles, Senhor. Se existe algo que precisa ser trazido de volta, meu Deus, se existe um passo a ser dado atrás, se existe algo a se arrepender, se existe algo a ser direcionado, meu Deus, que o Senhor possa tocar na vida de cada um dos meus irmãos, que o Teu Espírito Santo possa nessa hora estar ministrando o coração de cada um, que cada um aqui possa render os seus caminhos ao Senhor, meu Deus, possa receber a orientação do Senhor,
em nome de Jesus, Pai. E possamos, meu Deus, ter uma semana de bênção, Senhor, uma semana guiado pelo Senhor, uma semana dirigido pelo Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Meu Deus, que venha a Tua graça, meu Deus, que venha a Tua bênção sobre a vida de cada um, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, queremos agradecer a Deus pela vida do Marcos, pela palavra que ele trouxe ao nosso coração. É muito importante, queridos, nós atentarmos pelo que foi passado para nós, para que nós possamos viver um tempo de maturidade espiritual. O Marcos trouxe uma palavra aí muito importante para as nossas vidas. Diante do que nós estamos vivendo, a igreja está sendo conduzida para um tempo de maturidade. O Espírito Santo, querido, está preparando a noiva, amém? Para se encontrar com o noivo. E a noiva, com toda certeza, ela precisa estar dentro de uma maturidade espiritual que Deus tem para a igreja. E eu não quero, assim, ministrar algo em cima do que foi já ministrado ao nosso coração, mas eu só gostaria de deixar 2 versículos para você guardar dentro da tua realidade, a respeito do que nós vivemos. Filipenses 4, 5, 6 é uma palavra que você precisa guardar no teu coração, amém? Para que nenhuma ansiedade venha, porventura, tomar parte da tua vida. Então está dizendo assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé para que nós possamos agradecer a Deus por esse tempo, por esse culto abençoado que o Senhor nos trouxe, pela palavra que nos foi trazida, e vamos viver a maturidade, amém? Crendo nas promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu gostaria que você levantasse suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom, amém? A paz perfeita e toda a prosperidade de Deus sobre a sua vida, que você tenha uma semana cheia da graça do Senhor, que você vá em paz e muito obrigado pela tua presença.